E muita gente me pergunta aqui nos comentários se essas novels são canônicas ou se fazem parte da história principal, e a resposta para essa pergunta é sim. Essas novels são canônicas e foram escritas com a supervisão, a ajuda e a aprovação da própria Koyoharu Gotouji, que é a autora de Demon Slayer, tanto que são comercializadas como produtos oficiais de Demon Slayer. A história que vamos falar hoje se passa na novel Kimetsu no Yaiba, A Flor da Felicidade, que está sendo comercializada aqui no Brasil pela Panini, e para quem quiser comprar eu vou deixar aqui na descrição o link junto ao link do Discord. Mas agora chega de enrolação, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu like e vamos ao vídeo. Ai, que triste. Vocês vão mesmo matar uma criança tão fofa assim? A novel começa com o dia que a Mitsuri conheceu a Shinobu. Ela descreve a Hashira do inseto como uma menina linda, com os olhos chamativos e com baixa estatura, características que faziam ela chamar muita atenção de várias pessoas. Mitsuri também fala que Shinobu é muito gentil e fofa, uma garota extraordinária e que deseja que um dia elas pudessem ser amigas. Em seguida, a história tem um pequeno time skip, onde a Mitsuri conversa com um dos membros dos Kakushis sobre a Shinobu, e é aqui que ela descobre o terrível passado da Hashira do inseto. Shinobu, quando criança, viu seus pais serem mortos por um Oni na sua frente, tentando justamente protegê-la, e até mesmo Kanai, a antiga Hashira da Flor e a irmã mais velha de Shinobu, também acabou tendo o mesmo destino de seus pais, morrendo em frente à Hashira do inseto. Mitsuri, depois que ouviu a história, ficou completamente perplexa. Ela não acreditava no que ela havia dito para Shinobu há alguns dias atrás. A Hashira do amor se sentiu muito constrangida e envergonhada. Para entendermos isso, a novel explica que Mitsuri, em suas primeiras conversas com Shinobu, falou para a Hashira do inseto que ela havia entrado na organização de caçadores para encontrar o marido. Afinal, mulheres gostam de homens que possam protegê-las. E agora que Mitsuri descobriu o passado de Shinobu, ela meio que começou a se autocriticar. Ela não conseguia acreditar e aceitar o motivo dela lutar contra os Onis, porque considerava esses motivos fúteis e idiotas. Isso comparado ao que a menina que ela estava conversando havia sofrido em seu passado. E isso começou a martelar muito a cabeça da Hashira do amor. Ela começou a se sentir culpada por ter supostamente ferido a Shinobu. Por algum motivo, a Mitsuri começou a se afundar e chegou a dizer as seguintes palavras: "Por que eu sou tão estúpida?" Então voltamos para a continuação da conversa da Shinobu com a Mitsuri. Quando Mitsuri falou para a Shinobu os motivos dela ter virado uma caçadora, a Shinobu respondeu que com certeza Mitsuri alcançaria seu objetivo e acabaria encontrando um bom homem para ser seu marido. Mas a Mitsuri atual apenas conseguia imaginar o que Shinobu sentia enquanto falava essas palavras. Realmente a culpa pegou pesado com a Hashira do amor. Falando besteira e sem sentido, é claro que você vai defendê-la, já que é sua parente. Eu não consigo acreditar. Então temos mais um time skip na obra. Cerca de um mês depois de tudo isso, Shinobu estava tranquila na mansão da borboleta, cuidando dos caçadores que estavam na sala de tratamentos, até que o Pilar da Serpente apareceu para lhe fazer uma visita surpresa. A Hashira do inseto estranhou a visita de primeira. Afinal, não era comum Hashira vir e visitar o outro, a não ser que acontecesse algum problema sério. E também, o Iguro não parecia estar ferido, o que aumentou ainda mais a curiosidade da Shinobu. Obanai então fala para Shinobu que Mitsuri estava muito estranho ultimamente. Shinobu não entendeu direito e perguntou o porquê dela estar estranha. Nesse momento, Obanai mudou completamente sua expressão por uma cara séria e falou que tudo estava errado, perguntando como Shinobu não havia percebido. A Hashira, ainda sem entender nada, pensou em como ela não era tão próxima de Mitsuri quanto Obanai e tentava entender o desespero do Hashira da Serpente. Então Shinobu, depois de se acalmar, perguntou como exatamente Mitsuri estava estranha, e Obanai respondeu com as seguintes palavras: 50 paus. Essa frase é meio estranha, e a Shinobu também achou estranho e não entendeu nada, literalmente nada. E pela cara da Shinobu, o Obanai viu que se expressou mal, sério, muito mal, e explicou que normalmente a Mitsuri come 100 palitos de dango pela manhã, mas ultimamente ela andava comendo só 50 palitos. Shinobu, ouvindo isso, com uma calma muito grande, ela explica para Obanai onde era a saída da mansão,
já que ela pensou que o Hashira da serpente estava tirando o sarro dela por algum motivo. E Guro, de novo, percebendo que se expressou mal, entrou em outros detalhes. Então ele explicou que a Mitsuri não andava respondendo as cartas que ele enviava, e às vezes que respondia eram respostas muito vagas, sem muita interação e tudo mais. Ele disse que Mitsuri também não olhou no rosto do Buyashiki na última reunião de pilares, e que fugiu de Muichiro Tokito quando Hashira da Névoa apenas estava tentando devolver um lenço que ela deixou cair no chão, coisas que normalmente a Mitsuri não faria. E ouvindo isso, agora Shinobu começou a acreditar que realmente havia algo errado, e Obanai completou dizendo que esses acontecimentos estranhos já estavam acontecendo há cerca de um mês. Depois de se entenderem, o Obanai resolveu se retirar da mansão e deixou o problema na mão da Shinobu. A Pilar do Inseto, sozinha na sala, começou a pensar em Mitsuri e em como a Hashira do Amor era uma boa garota, sempre animada e fofa, como um gato que sempre se aproxima das outras pessoas com carinho. Olhando pela janela, Shinobu pensava no sorriso de Mitsuri e no jeito que ela falava, e aos poucos um leve sorriso apareceu em seu rosto. Esquadrão de Caçadores de Oni, Hashira do Inseto, Kocho Shinobu. Eu posso... Durante o escuro da noite, podemos ouvir as seguintes palavras: respiração do amor, primeira forma, arrepios do primeiro amor. Em seguida, a cabeça de um Oni caía no chão. A Hashira do Amor então se acalma e percebe que seu corpo estava pesado e sua respiração já não estava tão boa como de costume. Algo estava bem errado. Em seguida, o casal que ela havia acabado de salvar vem até a Pilar para agradecer. Mitsuri diz que apenas está fazendo seu trabalho, mas por algum motivo, a mulher que ela havia acabado de salvar estava muito preocupada e perguntando várias vezes se ela estava bem. Quando Mitsuri passa a mão em seu rosto, percebe que sua mão ficou manchada de sangue. Ela havia ganhado um pequeno corte das garras do Oni em sua bochecha, coisas que normalmente um pilar jamais sofreria. Depois de Mitsuri confirmar que estava bem, o casal novamente agradeceu muito a Hashira e a mulher disse que estava grávida e que deviam as suas vidas a ela. O homem também parecia estar muito grato. Depois de tudo, o casal foi embora feliz para sua casa e Mitsuri novamente voltou a pensar em si mesma. Com as mãos em seu machucado, ela ficou extremamente assustada, pensando que seu descuido poderia ter custado a vida de uma criança que ainda nem havia nascido. Depois de conseguir se acalmar, a Mitsuri seguiu patrulhando durante a noite até o sol nascer. Nem mesmo um Hashira já conseguiu se encontrar com ele. Encontrou mesmo. Mitsuri, depois do amanhecer, foi até um restaurante para tomar o café da manhã, mas nada que ela comia conseguia fazer ela sorrir novamente. Por causa de toda aquela história com a Shinobu, Mitsuri queria selar seus sentimentos. Ela não queria ser a única Hashira com um motivo bobo para lutar contra os Onis. Basicamente, ela tinha vergonha do que ela estava sendo e queria procurar ser diferente. Então ela começa a relembrar alguns acontecimentos da última reunião dos pilares. Enquanto chovia, ela se escondeu da chuva com Kyojuro Rengoku e o Hashira das Chamas a cobriu com seu Haori para que ela não ficasse gripada. Ela também viu o Pilar da Pedra Gyomei Mejima cuidando de um pequeno gato enquanto rezava pelo bem-estar do animal. Nessa caminhada pela mansão Buyashiki, ela também acabou vendo Sanemi Shinazugawa, o Pilar do Vento, comendo triste em um dos cantos da casa como se estivesse abandonado, e Gyo Tomioka acordando assustado no meio do corredor. Ela também se recordou de Uzui assegurando para ela não cair, e de Obanaya chamando para comer o Don, mas nenhuma dessas situações conseguia fazer Mitsuri se sentir comovida. Parecia que o mundo estava sem cor, como se fosse preto e branco. Até mesmo quando o Buyashiki perguntou por que dela estar triste, ela se sentiu mais triste consigo mesma por estar transparecendo isso. Ainda mais quando ela olhava para Shinobu. Mitsuri não sabia mais nem mesmo como lidar com sua própria amiga. E foi aqui que cada vez ela foi se afundando mais em seus pensamentos e lembranças. Até mesmo pensar em Shinobu incentivando ela a comer e dizendo para não ligar para a opinião de ninguém, deixava cada vez mais a Hashira do Amor deprimida, até que ela já estava praticamente com a cabeça encostada na mesa, quando de repente, Obanai Guro entra no restaurante e a cumprimenta. Mesmo tendo a interferência do Tomioka, ele conseguiu dar um golpe na Shinazugawa.
Mitsuri primeiro toma um susto com a presença de Obanai. O Hashira da serpente, quando olhou para Mitsuri, fechou o rosto com um olhar extremamente frio. Então ele perguntou a ela o que havia acontecido. Mitsuri entrou em uma crise existencial nesse momento. Ela não sabia do que Obanai estava falando e começou a imaginar milhares de coisas. Ela não sabia se era pela comida ou pela Shinobu ou pelo convite que ele fez anteriormente. Mitsuri não sabia mais nada. Foi quando Iguro perguntou novamente. Ele estava questionando o que havia acontecido com o rosto dela e o porquê de ela estar machucada. Mitsuri explicou que foi durante um confronto com o Oni, e isso mudou completamente o ambiente. Obanai de repente se levantou com uma aura assustadora, uma aura assassina gigante, e Mitsuri começou a pensar que o Obanai ficou bravo por ela ser uma inútil, até que Obanai começou a perguntar onde estava o demônio, e disse que o mataria mais de 10.000 vezes por ter ferido as bochechas vermelhas da Kanroji. Em seguida, Mitsuri viu que Obanai não estava bravo com ela, e o acalmou dizendo que já havia matado aquele Oni. Obanai, agora mais calmo, pediu desculpas por ter ficado estressado e perguntou a Kanroji por que ela estava tão para baixo ultimamente. Mitsuri fugiu da pergunta e disse que não era nada, e também acabou dispensando o Iguro da conversa. Depois que Obanai foi embora, a Mitsuri saiu do restaurante correndo, como se estivesse fugindo de algo. E pensar que ele estava protegendo a sua irmãzinha que se tornou um Oni. Mas que linda demonstração. Alguns dias depois, Mitsuri estava andando pela cidade quando recebeu um convite via corvo de Shinobu pedindo para ela ir até a mansão da borboleta. Mitsuri então entrou em choque. Ela não podia ignorar o pedido de Shinobu, mas também não queria se sentir mal ao ver a sua amiga. No fim, ela decidiu que passaria na mansão para não magoar mais a Shinobu. No caminho, uma criança acabou chamando a Mitsuri. Era um garoto que ela havia salvado de um ataque de Onis no passado. Ele estava um pouco mais alto do que era na época, mas a Mitsuri o conheceu de imediato. O menino parecia estar querendo contar um segredo para a Pilar do Amor, então os dois juntos entraram em uma casa de chá para conversarem mais tranquilos. Comendo dangos, o garoto disse para Mitsuri que queria ser um carpinteiro igual ao seu pai. Mitsuri achou a história bem legal, até que o garoto falou que sua mãe não o deixaria seguir por esse caminho, então ele contou um pouco da história de seu falecido pai. Ele disse que o pai dele estava fazendo uma grande ponte e que era um ótimo carpinteiro, porém um dia, um acidente acabou acontecendo e ele caiu da ponte se afogando no rio, por isso sua mãe nunca permitiria que ele seguisse esse caminho, mas o garoto revelou que seguiria assim mesmo, e que até mesmo já estava treinando o antigo mestre de seu pai. Mitsuri perguntou por que de o menino estar contando para ela tudo aquilo, e o menino respondeu que era porque a caçadora era uma pessoa incrível e que foi ela que salvou a sua vida. Mitsuri disse que não era tão incrível assim, e que na época ela mal sabia usar uma espada direito. Ela ficou muito machucada e mais atrapalhou do que ajudou, mas antes dela terminar de falar, o garoto gritou que ela era incrível, e ele disse que por ela ser uma mulher e ter sido muito ferida, que ela era incrível. Afinal, ela colocou a própria vida em risco pela vida dele, e ele completou dizendo que ela era sua inspiração e que ele queria ser igual a ela quando crescesse. No fim, o garoto disse as seguintes palavras antes de sair correndo feliz por encontrar a pessoa que ele estava procurando: Nissan, eu queria te dizer isso, não importa o que, então eu continuei procurando por você por um longo tempo. Mitsuri viu o garoto indo embora e ficando cada vez mais longe, e decidiu, de uma vez por todas, que não fugiria mais, e que iria até a mansão da borboleta. Tem alguma coisa que tá me incomodando. Eu acho difícil nosso mestre não estar ciente da situação do... Ao chegar na mansão da borboleta, Mitsuri foi recebida pela Aoi, e o ambiente não parecia tão bem como de costume. Aoi levou Mitsuri até a sala de treinamentos, e ao entrar na sala, Mitsuri viu Shinobu sentada no centro, com duas espadas de madeira em suas mãos. Quando ela entrou na sala, Shinobu cumprimentou Mitsuri e jogou para ela uma das espadas de madeira, que Mitsuri pegou por reflexo, e antes que falasse qualquer coisa, a Hashira do inseto fechou a distância entre as duas e com um golpe único, derrubou a espada que estava nas mãos de Mitsuri no chão. Shinobu então criticou Mitsuri com as seguintes palavras: eu nem usei metade da minha habilidade usual. Kanroji-san, não importa o quão descuidada você tenha sido,
você deveria ter sido capaz de desviar muito facilmente. E continuou analisando a Mitsuri. A cor da sua pele não está muito boa. Suas bochechas estão afundadas como uma noz. Vamos, eu suponho que você não ingeriu nutrientes suficientes para seus músculos, correto? Mitsuri nesse momento congelou e ficou assustada por Shinobu saber exatamente o que estava acontecendo e não sabia como responder às indagações de sua amiga. Shinobu então perguntou novamente o porquê de Mitsuri estar se tornando fraca. A Hashira do Amor então paralisou por alguns segundos e tentou inventar uma desculpa, igual fez com Obanai lá no restaurante. Mas depois de ela se lembrar das palavras do menino que ela havia encontrado mais cedo, combinadas com os elogios da Shinobu às suas habilidades e à sua pessoa, ela resolveu encarar de frente o problema. Então ela desabafou e contou para Shinobu tudo o que ela havia descobrido sobre o passado da Hashira do Inseto e como ela se sentia mal em não ter objetivos tão nobres. Shinobu ouviu o desabafo de sua amiga e com calma falou que não só ela, como Aoi, Sumi, Shio e Naru também haviam perdido suas famílias para Onis, mas que nenhuma delas tinha inveja da vida que Mitsuri levava. Shinobu terminou dizendo que amava muito mais a Mitsuri original e que ela não devia se sentir mal por causa disso, abrindo um sorriso sincero em seu rosto. Mitsuri, olhando para o sorriso de Shinobu, não se aguentou e abraçou a sua amiga com muita força, começando a chorar logo em seguida igual uma criança. Shinobu, abraçando sua amiga, falou que ela também deveria se desculpar com Obanai, já que ele estava muito preocupado com ela por todo esse tempo, e Mitsuri falou que pediria desculpas para ele e também para Muichiro, lembrando o caso do lenço. Em seguida, Shinobu admitiu em voz baixa que tinha inveja apenas da força física de Kanroji, mas quando foi explicar o porquê, parou de falar e disse para deixar isso de lado. Kanroji não entendeu ao certo o que a Kocho queria dizer, mas jurou para Shinobu que a partir dali ela daria o seu melhor para enfrentar os demônios. Você tem um coração gentil, não é mesmo? E a história dessa novel termina voltando para os acontecimentos do capítulo 101 do mangá, com Tanjiro perguntando para Mitsuri o porquê dela ter se tornado uma caçadora, e com a Pilar do Amor contando sua história com muito orgulho de si mesma. Esse capítulo da novel se passa durante o arco da Mansão da Borboleta, aproximadamente após o capítulo 50 do mangá de Demon Slayer e o episódio 23 do anime. Em uma noite, enquanto treinava para dominar a respiração de foco total constante, Zenitsu conseguiu a permissão de Tanjiro e Shinobu para poder passear com Nezuko por um campo pela luz da lua. Zenitsu estava muito feliz por poder caminhar segurando a mão da Nezuko. Por um momento, ele ficou encantado com toda essa situação, até que avistou de longe um campo de flores brancas e chamou a Nezuko para ir até lá com ele, porque ele iria fazer para ela uma coroa de flores. Nezuko então acenou com a cabeça para nosso Pikachu de forma positiva, o que fez Zenitsu novamente se sentir muito feliz e começou a agradecer por estar vivo e por não ter virado uma aranha em sua última missão. Ao chegarem no campo, Nezuko fica encantada com a visão das flores. Apesar de ser uma Oni, ela ainda parecia uma garota como qualquer outra. Isso fez Zenitsu se sentir maravilhado, e assim ele começou a juntar as flores para fazer a coroa para Nezuko. Zenitsu, em meio à sua felicidade, foi dizer algo para Nezuko, mas suas palavras simplesmente não saíram. Zenitsu travou quando viu uma flor amarela que havia nascido nesse grande campo de flores brancas, e apenas ouvimos aqui a frase saindo da boca do Zenitsu: aquela flor é a flor daquela vez. Agora, vamos a uma lembrança do Zenitsu de um acontecimento passado, de quando ele ainda era um simples aprendiz da respiração do trovão, ou seja, quando ele era ainda apenas um aluno do Jigoro Kojima, quando nem mesmo ele ainda tinha conhecido o Tanjiro, a Nezuko e o Inosuke. Nessa época, Zenitsu havia fugido de um treino do Jigoro. Ele não aguentava mais o treinamento infernal do seu mestre, então decidiu que voltaria a viver na cidade. Porém, quando ele já havia caminhado bastante e estava quase na base da montanha onde ocorriam os treinamentos da respiração do trovão, Zenitsu captou com sua audição aprimorada o barulho de uma garota chorando. E como estamos falando do Zenitsu, é óbvio que ele foi verificar o que estava acontecendo, e após andar bastante até mesmo atravessar um rio, Zenitsu se deparou com uma garota de vestido branco, e ela estava muito, mas muito triste,
e chorando bastante. O aprendiz da respiração do trovão perguntou qual era o motivo de suas lágrimas, e a garota, ainda chorando, acabou chorando mais e mais. Após um pouco de preocupação por parte do Zenitsu, a menina finalmente levantou seu rosto e os olhos deles se encontraram. Zenitsu, nesse momento, ao ver os olhos daquela menina, sentiu uma flecha em seu coração. Era como se o Cupido tivesse acertado em cheio, e com isso, Zenitsu sentiu que não importaria mais o que ele deveria fazer. Ele não deixaria aquela menina chorar mais. Zenitsu então, com bastante calma, se apresenta para a menina e diz para ela que ele era um espadachim, perguntando novamente o porquê de ela estar chorando e se oferecendo para ajudá-la. O som vindo da menina nesse momento dizia a Zenitsu que ela havia se acalmado. Era como se em meio àquela escuridão, Zenitsu fosse um raio de luz para aquela menina. Ele sentiu vindo dela uma sensação de sinceridade. E a garota, agora mais calma, diz a Zenitsu que seu nome é Sayuri. Então ela explica ao nosso espadachim que ela mora em uma montanha cercada por glicínias naquela época do ano, mas que seu padrasto havia se encontrado com um demônio e oferecido ela em troca de sua sobrevivência e também da sobrevivência das outras mulheres de sua família. A menina então volta a chorar, mas Zenitsu impede ela dizendo que iria ajudá-la. Ou seja, nosso Pikachu aqui tomou coragem de ajudar uma garota. E sim, Zenitsu está com o modo gado on. Então agora, vamos ver qual foi o plano de Zenitsu para subir a montanha e caçar o Oni. Zenitsu decidiu que subiria as colinas atrás do Oni disfarçado de Sayuri. Então ele deixou a menina na base da montanha e seguiu para sua missão. Zenitsu, para se disfarçar de Sayuri, colocou um kimono e escondeu a bainha de sua espada em suas costas, o que, de acordo com ele, dificultaria o início de sua postura para a movimentação. Zenitsu, andando pelo caminho escuro, sabendo que iria de encontro para um Oni, logo começou a se arrepender de sua decisão. Vários questionamentos vieram à sua mente, e aos poucos, o seu lado racional mandava ele sair correndo ou gritar. Zenitsu queria sair dali o mais rápido possível, mas por outro lado, o seu lado de caçador pensava em Sayuri. Ele não queria vê-la chorando, ainda mais após sentir a bondade e a sinceridade vindos da Sayuri, que pediu que ele voltasse vivo antes deles se despedirem. Zenitsu, por ela, se manteve firme e seguiu em seu caminho de encontro para o demônio. Quando ele começou a desejar que fosse um Oni mais fraco e pequeno, para que até mesmo ele pudesse derrotá-lo, o som de um Oni surgiu, e o corpo de Zenitsu simplesmente travou. Ele não conseguia mais se mexer, e uma sensação de medo tomou conta de seu ser. O demônio era formado irregularmente, tinha 3 braços gigantes brotando de suas costas, e cada um deles segurava enormes foices. Tinha uma boca grande e sangrenta que se estendia até suas orelhas, e acima dele estavam 6 olhos minúsculos, cruéis, que brilhavam na escuridão da noite. Um ser completamente assustador. O Oni diz que foi enganado pelo velho e que aquela garota em sua frente era muito feia, e que seria impossível que aquela garota ali fosse a mais bonita da aldeia. Zenitsu então retrucou o demônio e se apresentou como Zenko. O Oni, furioso, se demonstrou como o demônio que tinha preferência por atacar mulheres, e disse que depois que matasse e comesse a Zenko, ele atacaria a aldeia assim que as glicínias caíssem quando estivessem fora de sua temporada, e assim ele iria atacar as filhas daquele homem na frente dele. O Oni diz a seguinte frase para Zenko: "Primeiro, eu vou usar essa foice para arrancar seus glóbulos oculares. Então, eu vou desenterrar a sua língua. E depois..." Mas antes que ele terminasse, o som de um fio estourou, aparentemente na mente do Zenitsu. E aqui, nosso caçador desmaiou. Algo cai no chão. Parecia ser algo que caiu de um lugar alto. E quando Zenitsu abre seus olhos, a cabeça do demônio está em seus pés. Aos gritos de desespero e medo, por não saber o que aconteceu, Zenitsu gera várias hipóteses e olha à sua volta e não vê ninguém. Procura com sua audição, mas também não acha ninguém. Ele estava sozinho. Mas quem foi que o salvou do demônio? Afinal, não poderia ser ele. Ele não conseguiria fazer aquilo. E em meio a tantas perguntas, Zenitsu chega a uma conclusão: que apenas uma pessoa
poderia ter lhe salvado, seu vovô Jigoro Kojima. Para Zenitsu, seu mestre havia lhe salvado e de forma gentil ocultou sua presença para motivá-lo a continuar treinando, e essa foi a conclusão do Aprendiz do Trovão. Assim, Zenitsu agradeceu seu mestre de todo o coração e disse que ele seria feliz com a Sayuri, saindo da cena e entrando na floresta a todo vapor. Assim que Zenitsu some na floresta, a sombra de um homem sai de dentro da grama. Realmente, era Jigoro Kojima, que estava sim perseguindo seu aluno para poder observá-lo, mas naquela situação específica, Jigoro não havia feito nada. Jigoro, depois de tudo isso, diz a seguinte frase: aquele discípulo idiota, eu já disse que ele tem um talento que não vai perder para ninguém. E assim, voltamos a Zenitsu, que corria pela floresta em direção a Sayuri. No caminho, Zenitsu fez questão de pegar algumas flores amarelas para dar à garota, isso tudo enquanto ele corria, e um filme começou a ser criado em sua mente. Ele imaginava a felicidade da menina e ela sorrindo, e os dois se apaixonando. Aos poucos, Zenitsu foi cada vez mais alimentando esse filme, e quando viu Sayuri de longe, Zenitsu resolveu acenar para ela ao vê-la, mas foi aqui que tudo mudou. Um homem estava ao lado de Sayuri, e a garota olhou para Zenitsu com lágrimas nos olhos. Ela já havia percebido que Zenitsu estava sentindo algo por ela, mas Sayuri já tinha um namorado, e não havia lhe dito por causa de sua própria sobrevivência. Sayuri não queria morrer, e por isso que ela ficou em silêncio. O som daquela situação para Zenitsu era desesperador, e em sua mente veio a imagem mais uma vez de ele sendo enganado pela garota que o fez fazer uma dívida gigante e no fim o traiu. Zenitsu ainda achava que Sayuri não faria aquilo com ele, não sentia maldade nela. Para ele, pelo menos, analisando tudo, sentiu que Sayuri era diferente da menina da dívida. Então Zenitsu, acalmando tudo, sorriu e disse a Sayuri que o demônio estava morto. Sayuri de primeira ficou feliz, mas ao mesmo tempo começou a chorar. Ela chorou tanto porque não queria enganar o Zenitsu. O namorado dela então também foi até o Zenitsu e agradeceu profundamente o caçador, dizendo que ele iria protegê-la e que a levaria para longe daquele padrasto que a ofereceu a Oni. Zenitsu, com as flores escondidas em suas costas e com seu coração em lágrimas, diz que Sayuri deveria ser feliz. E assim, Zenitsu olhou com calma a caminhada da menina com seu namorado, indo juntos de volta à vila. Após Sayuri ir embora, Zenitsu finalmente solta sua postura e deixa finalmente seus sentimentos saírem. As lágrimas então começam a cair pelo seu rosto, e sua visão olhava para os lírios amarelos, dessa vez muito mais embaçados. Zenitsu pensou em jogar as flores fora, mas a ideia logo saiu de sua mente. Enquanto ele tentava parar de chorar em frente à luz da lua, Jigoro Kojima apareceu ao seu lado. Zenitsu se assusta e fica muito nervoso. Ele tenta então justificar o que aconteceu para o seu mestre, mas Jigoro começou então um sermão. Ele diz para Zenitsu que ele não deveria ter fugido, e ainda mais com aquela roupa estranha, lembrando que o Zenitsu ainda estava vestido de mulher. Então Jigoro respirou e com calma ele disse a seguinte frase, uma frase que vai ficar em nossas mentes: Zenitsu, você não é apenas qualquer idiota, você é um grande idiota. E assim Zenitsu começou a meio que se lamentar, e Jigoro terminou a frase da seguinte forma: você é um grande idiota gentil, colocando sua mão na cabeça de seu aprendiz. O ex-Hashira do Trovão diz que Zenitsu não só protegeu a menina, como também superou seu medo de demônios e finalmente lutou. Lutou como um verdadeiro espadachim. Zenitsu de primeira não entendeu nada e perguntou se não foi Jigoro que derrotou o Oni. E seu mestre respondeu que foi ele que havia derrotado aquele demônio. Zenitsu então se perdeu ainda mais em seus pensamentos e acabou concluindo que foi Jigoro que matou o Oni, mas que queria lhe dar os créditos, como se ele estivesse tentando meio que motivar o Zenitsu para continuar treinando. E os dois, a partir daqui, mestre e aprendiz, conversaram um pouco mais sobre o significado de ser um espadachim, e Jigoro soltou o seguinte texto: a compaixão pode tornar o coração de uma pessoa infinitamente duro. Uma espada que você brange pelo bem dos outros pode te dar um imenso poder.
Você deve se tornar esse tipo de pessoa. Não importa o que aconteça, você deve pensar nos fracos e sair para protegê-los. Isso é algo que só você, alguém que entende o significado de ser fraco, pode fazer. Contanto que você não perca essa compaixão, você definitivamente pode se tornar um bom espadachim. E após isso, com lágrimas nos seus olhos, Zenitsu volta à sua realidade, novamente de frente com aquela flor amarela, se perguntando como Sayuri estaria agora. E também vem em sua frente Nezuko Kamado, com uma expressão de impaciência, esperando Zenitsu fazer para ela a coroa de flores. E assim, Zenitsu procurou e encontrou a flor mais bonita do campo, para presentear aquela que seria seu novo amor, aquela que iria conquistar seu coração em um futuro próximo. Ele deu essa flor para Nezuko. Essa novel se passa durante o treinamento pilar, durante o capítulo 136 do mangá de Demon Slayer. Então vamos lá. A novel começa descrevendo uma floresta de bambus, um lugar calmo com o som único dos bambus mexendo, em meio a um céu azul e bonito. Nessa floresta, aconteceria o treinamento pilar de Gil Tomioka. Ele faria uma suposta última fase para o treinamento que seria opcional, mas como ninguém havia chegado ainda na fase do Gil, ele e o Sanemi resolveram treinar juntos. Enquanto Sanemi e Gil treinavam, Tanjiro chega a essa fase do treino e vê os dois pilares trocando golpes com espadas de madeira, até que os níveis dos dois se igualaram e as duas espadas quebraram ao mesmo tempo. Sanemi estava tão empolgado por lutar com Gil Tomioka que chamou Hashira da Água para lutar na mão, mas Tanjiro interrompe a luta nesse momento, com medo que as coisas ficassem mais sérias. Sanemi se irritou e nocauteou Tanjiro, que ficou caído por cerca de 15 minutos. Quando ele acordou, o Gil Tomioka o entregou água e um pedaço de bambu, então o Tanjiro resolveu puxar conversa com o Tomioka. O Tanjiro disse que sentiu em Sanemi o cheiro de pasta de feijão e comentou isso para o Tomioka. O Hashira disse que ele não sabia que seu colega gostava de comer pasta de feijão e falou que na próxima vez que se encontrassem, traria para ele como presente. Então o Gil e o Tanjiro conversaram mais um pouco sobre comida e sobre o Sanemi. O Hashira da Água perguntou a Tanjiro como foi o treinamento com os outros pilares e explicou que ele e Sanemi não estavam brigados, eles só estavam treinando mesmo, sem nada demais. Depois disso, o Tomioka deitou no chão olhando para o céu e disse que se lembrava de algo. E é aqui que a história dessa novel começa de verdade, com essa lembrança de Gil Tomioka sobre o passado. E agora, vamos colocar este garoto em julgamento. Então voltamos para o passado, em uma época ainda antes dos acontecimentos do Trem Infinito. Gyomei Himejima, nomeado Hashira mais forte, convocou uma reunião de emergência com todos os Hashiras. Todos que chegaram no ambiente começaram a se questionar, principalmente Sanemi, que não sabia o que estava acontecendo e queria explicações. Porém, quando Gyomei falou que essa reunião era por vontade do Obuyashiki, a maioria foi se acalmando com o tempo. Shinobu então percebeu que faltava uma pessoa ainda naquela sala e questionou perguntando onde estava o Tomioka-san. Depois que o Obanai e Sanemi falaram muito mal do Tomioka e tiraram várias conclusões precipitadas, o Gyomei falou que ele disse para o Tomioka o horário errado, para que o Hashira da Água chegasse pelo menos 15 minutos depois. Então mais uma vez, tivemos várias conclusões precipitadas. Shinobu se assustou por um segundo por achar que tomariam decisões sem o Gil, enquanto Tengyuzui brincou dizendo que eles dispensariam o Gil por não ser bom de grupo. Nesse momento, Kyojuro Rengoku se levantou e gritou com todas as forças que aquilo era inadmissível, que eles não deveriam dispensar o Gil e que jamais de maneira alguma um pilar deveria ficar de fora das decisões importantes. E depois disso tudo, o Kyojuro ainda perguntou tipo um né pro Muichiro, mas o Muichiro aparentemente, enquanto não estava lutando com Onis, ele parecia uma planta e não mostrava reações a simplesmente nada. Ele só ficava ali na sala parado e olhando coisas aleatórias. Obanai e Sanemi continuavam com as ofensas contra o Gil Tomioka, enquanto a Mitsuri tentava acalmar o clima dizendo que todos deveriam ser amigos. Após toda essa confusão, o Gyomei bateu as mãos e pediu silêncio. Nesse momento, todos os pilares ficaram calados, mostrando um grande respeito pelo pilar da pedra. Então Gyomei finalmente explicou que ele queria que eles pensassem em uma forma de Gil Tomioka sorrir. Ninguém entendeu direito o que ele estava falando, então depois dos questionamentos de Shinobu e Sanemi,
Gyomei explicou a situação, dizendo que havia conversado com o Sr. Buyashiki, e o Kagaya falou que gostaria de ver o sorriso do Gil enquanto ainda estivesse vivo, e o Gyomei entendeu isso como um tipo de missão. Shinobu então tentava se lembrar de onde foi que ela havia visto o sorriso do Gil antes, enquanto Tengen Uzui se questionou perguntando o porquê de fazer somente o Gil sorrir, quando o Tokito também estava em uma situação bem estranha. Gyomei então, voltando para a conversa, explicou que fez essa pergunta para o Buyashiki, e ele disse que o Tokito não mudaria suas expressões enquanto não recuperasse suas memórias. Já o Gil se lembrava de tudo e se torturava internamente a todo momento. Eram situações bem diferentes. Shinobu, nesse momento, demonstrou preocupação com o Gil Tomioka. Depois de tudo isso, Shinobu parou e analisou com bastante calma toda aquela situação, e entendeu que o Buyashiki não queria que eles forçassem o sorriso no Gil, e sim que demonstrassem preocupação por ele, já que ele era o único Hashira que se isolava do grupo e arrumava várias brigas por causa de mal-entendidos. Aparentemente, o Gil, por não saber se expressar direito, já se meteu em confusões com o Sanemi, o Obanai, o Tengen e até mesmo com o próprio Himejima. Enquanto Shinobu pensava em como explicar isso para os outros pilares, que o Buyashiki só queria que todos tratassem o Gil bem, o Rengoku novamente se levantou e gritou que ajudaria com todas as forças na missão de fazer o Gil sorrir. A Shinobu nesse momento quase caiu da cadeira. Aí quando ela foi tentar explicar de novo, a Mitsuri se levantou e também gritou empolgada. Ela gritou que ajudaria naquela missão de qualquer jeito, e ela parecia muito curiosa até demais para ver o sorriso do Gil. E assim, aquela empolgação toda foi se espalhando para os outros pilares, e até mesmo o Sanemi e o Obanai acabaram aceitando ajudar de alguma forma. O único Hashira que não demonstrou nenhuma reação nesse tempo todo foi o Muichiro Tokito. Shinobu, depois de tudo isso, também se desligou e desistiu de tentar explicar para os outros. Após todos entrarem em consenso, Gil Tomioka finalmente chegou à sala. Ele entrou e, estranhamente, os Hashiras estavam fazendo uma disputa de queda de braço. Nessa disputa de queda de braço, temos 3 competições entre 3 grupos, que foram criadas da seguinte forma: Muichiro contra Mitsuri, Shinazugawa contra Iguro e Himejima contra Uzui. Gil, ainda parado na frente da porta, olhou para aquilo perplexo. Só por curiosidade, quem teve essa ideia foi o Tengen Uzui. Na disputa de Uzui, ele acabou perdendo rapidamente para o Gyomei Himejima, enquanto a Mitsuri ganhou do Tokito e o Sanemi do Obanai. Tomioka então, ainda em choque, volta para si aos poucos e com uma extrema calma, ele vira as costas e começa a ameaçar sair da sala após ser convidado para o jogo. Enquanto saía, Shinobu puxou o Gil pelo seu Haori e disse as seguintes palavras: "Se você voltar assim, outras pessoas vão dizer que Tomioka Gil tem medo de Himejima Gyomei e fugiu com o rabo entre as pernas da disputa. Você está bem com isso, Tomioka-san?" Nesse momento, uma aura escura surgiu em volta de Gil e ele se demonstrou alguém ridiculamente competitivo. Então ele se sentou no lugar do Uzui para competir com Himejima. Rengoku, também empolgado com toda aquela situação, decidiu que seria o juiz. Isso tudo enquanto Tengen Uzui combinava com Himejima de ele deixar o Gil Tomioka ganhar. Depois de algum tempo, vemos a Shinobu completamente inconformada e se perguntando o porquê de aquilo estar acontecendo. O Gil Tomioka foi simplesmente derrotado instantaneamente pelo Himejima e depois perdeu pro Tengen Uzui, pro Rengoku e pro Sanemi. E por fim, ele ganhou com muita dificuldade da Mitsuri. A Shinobu não estava entendendo mais nada. Parece que o Himejima levou a sério a queda de braço por motivos que ninguém entendeu o porquê. Todos os outros então, vendo aquilo, também levaram a sério, o que fez o Gil perder quase todos os confrontos. A Shinobu e o Tengen também tiveram uma pequena discussão por causa de tudo que aconteceu, então o primeiro plano simplesmente foi uma falha total. Mitsuri resolveu tentar sua ideia também. Ela disse que sempre empolgava seus irmãos mais novos quando eles eram crianças e estavam tristes. E antes que a Shinobu falasse qualquer coisa, Mitsuri avançou contra o Tomioka e começou a fazer cócegas nele, falando as seguintes palavras: "Você vai se render, você vai se entregar, se você não se render, eu vou continuar fazendo cócegas em você." A Shinobu, vendo aquilo, ficou perplexa. Enquanto o Gil olhou para aquilo incrivelmente assustado,
e com uma cara de repulsa gigante, Mitsuri, depois de ver a cara do Gil, foi para um canto da sala e disse: "Eu simplesmente quero desaparecer", e isso quase chorando, pro desespero do Obanai, que agora queria matar o Gil Tomioka. Mas antes que o Obanai fizesse qualquer coisa, alguém entrou pela porta fazendo um grande barulho. Era Kyojuro Rengoku, que tinha saído da sala sem que ninguém percebesse em algum momento. Ele então gritou para deixarem que ele que resolveria o problema. Kyojuro entrou na sala com um óculos estranho em sua cabeça. A Shinobu quase desmaiou nesse momento. O Rengoku então foi até o Tomioka e perguntou onde estava o seu óculos. Tomioka, suavemente, com uma voz bem calma, respondeu: "Está na sua cabeça". Em seguida perguntou: "Rengoku, não só sua visão ficou ruim, seu cérebro ficou estúpido também?". O Kyojuro então travou completamente e disse que seria impossível alguém fazer aquele cara sorrir. Shinobu internamente falou pra si mesma que a ideia do Rengoku foi realmente horrível e estranha. Agora vamos à última tentativa dos pilares de fazerem Gil Tomioka sorrir. Shinobu se viu sozinho em meio a todos aqueles pilares que já haviam desistido de fazer Gil Tomioka sorrir e começou a tentar se lembrar onde foi que ela viu o Gil sorrindo, até que ela se lembrou e pensou: salmão com rabanete. Então ela correu até o Sanemi e explicou para ele que ele conseguiria ver o Gil sorrindo se chamasse o Tomioka para comer salmão com rabanete juntos. Após persuadir o Sanemi, falando do Buyashiki e tudo mais, o Pilar do Vento resolveu fazer essa tentativa. Parecendo um psicopata cheio de ódio e exalando vontade de matar, o Sanemi se dirigiu ao Tomioka e falou as seguintes palavras: "Tomioka, mais tarde, você não quer ir comer salmão refogado com daikon comigo?" Imediatamente, Tomioka respondeu apenas não. E depois explicou que ele já havia comido mais cedo, porém antes mesmo dele se explicar, o Sanemi já estava em chamas e com uma vontade gigante de matar o Tomioka ali mesmo. E assim acaba as lembranças sobre esse passado e voltamos para a conversa do Gil com o Tanjiro. Nunca ceda o poder de controle sobre a vida ou a morte! Voltando para a floresta de bambu, Tanjiro entende a história e começa a se lembrar de Kyojuro, já que foi a primeira vez que ele ouviu uma história em que Kyojuro interagia com os outros pilares, e até pensou em enviar uma carta para o Senjuro contando o que havia acabado de ouvir. Gil então, depois de se lembrar de tudo isso, se questionou: ainda não entendo por que o Shinasugawa estava tão bravo naquela época. Em seguida, Tanjiro falou para Gil: "Shinasugawa-san, deve ser que ele realmente queria comer salmão assado com daikon com você, Tomioka-san." O Gil não entendeu direito de primeira, mas após raciocinar um pouco sobre a dedução do Tanjiro, ele percebeu que fez um grande erro. Então Gil decidiu que pediria desculpas para Sanemi com pasta de feijão na próxima vez que o visse, e decidiu também que o chamaria para comer salmão com rabanete com ele. Tanjiro concordou com a ideia, e nesse momento, Gil Tomioka abriu um leve sorriso em seu rosto. Olhando o sorriso do Pilar da Água, Tanjiro também sorriu feliz e desejou internamente que os outros pilares também pudessem ver esse sorriso algum dia. Infelizmente, como todos sabemos, nunca mais Gil Tomioka veria os outros pilares todos juntos. Depois que Tomioka e Tanjiro terminaram a conversa, os dois resolveram dar início ao resto do treinamento pilar. Pergunta rápida: você passaria o dia inteiro procurando uma fonte termal em troca de tomar um banho misto com 3 kunoishis? Eu não sei a sua resposta, mas o Zenitsu teve essa proposta na mesa durante a novel Kimetsu no Yaiba One Winged Butterfly, e eu vou contar essa história hoje pra você. Antes de tudo, esse vídeo aqui deu muito trabalho, porque as novels só existem em inglês e japonês, então eu tive todo o trabalho da tradução. Para esse vídeo eu resolvi colocar uma meta de 500 likes, e eu conto muito com você para isso, então já deixa o seu like e já copia o link para mandar para um amigo ou para aquele seu grupo de animes no WhatsApp. E agora chega de enrolação, vamos começar com esse vídeo. Essa história aconteceu durante o treinamento pilar do Tengen Uzui. O Zenitsu já não estava aguentando mais o treinamento infernal e começou a meio que choramingar. Com o tempo, o Tengen foi se irritando com isso e mandou o Zenitsu dar 10 voltas a mais que todos os outros caçadores pela montanha. Isso pro desespero do nosso Pikachu medroso. E enquanto isso acontecia, o Inosuke corria pela montanha inteira gritando ataque do porco.
deixando até mesmo o antigo pilar do som surpreso com a dedicação do nosso javali. No meio das choramingadas do Zenitsu, ele fala da Nezuko, e todos os caçadores que estavam participando também do treinamento, incluindo o Murata, ficaram meio sem entender nada e começaram a achar que o Zenitsu criou uma namorada imaginária. Então meio que eles colocaram ele de lado e começaram a falar das suas namoradas imaginárias. Falaram que tinham namoradas parecidas com a Shinobu, com a Mitsuri, a Aoi, e até a Kanao entrou na conversa ali dos figurantes. E ouvindo isso, o Zenitsu ele ficou sério e pediu para eles pararem de tirar sarro dele, porque tudo que ele estava falando da Nezuko era verdade. Óbvio que não era, ele não estava namorando com a Nezuko, mas ele disse que ficaria triste se eles não acreditassem. Então meio que os outros caçadores ficaram com dó e resolveram começar a dar corda nessa história dele namorar a Nezuko. E assim seguiu o treinamento, com ele dizendo os planos pro futuro, que iria comprar kimonos bonitos, comprar boa comida e dar uma vida incrível pra Nezuko. E o resto do treinamento foi só ele falando da Nezuko. Até que o Tengen Uzui voltou para ver como estava o treinamento e começou a tocar o terror em todos os alunos. Os caçadores até ficaram meio que pensando o porquê dele ter se aposentado. A pressão que ele tinha ainda era gigante, e ele parecia estar se divertindo muito fazendo eles passarem por esse treinamento infernal. O Tengen então mandou eles continuarem ali com o treino, com exceção do Zenitsu. Ele acabou chamando o Zenitsu para um treinamento especial. O Zenitsu ainda olhou para os outros caçadores com aquele olhar de me salvem, pelo amor de Deus, ele vai me matar. Mas todos os caçadores saíram ali correndo, com medo do Tengen acabar levando ele junto. Então, finalmente, começa o treinamento infernal, que provavelmente faria o Zenitsu morrer. Tengen Uzui, como o grande ex-pilar do som, pede para ele que cave uma fonte termal. O Zenitsu também não entendeu nada. Até que o Tengen jogou uma pá ridiculamente pesada nas mãos dele e disse que ele ficaria ali sem comer até terminar. E lógico que o Zenitsu ficou em choque, ele já começou a gritar, regalou os olhos e começou a perguntar se o Tengen era louco. Ele chegou até mesmo a dizer que não faria e ameaçou ir embora. Enquanto ele ia embora, o Tengen não falou nada, nem mesmo mostrou alguma reação. E o Zenitsu começou a ficar meio inquieto com isso, afinal ele estava indo embora e ele queria ver o Tengen bravo. E o Tengen não se irritou, ele ficou ali calminho. Até que o Zenitsu ouviu as seguintes palavras: "Que pena, eu pensei que se houvesse uma fonte termal aqui, poderíamos fazer um banho misto." Zenitsu aí hesitou, ele ficou já meio louquinho, né? E até mesmo cogitou cavar a fonte, mas ele acabou lembrando que até ali só tinha homens no treinamento. Então era óbvio que o Tengen estava tentando enganá-lo. Quando novamente Zenitsu ameaçou ir embora, o Tengen, em voz baixa, chamou a Hinatsuru, a Makio e a Zuma, o que causou um desespero gigantesco no Zenitsu, que já começou a imaginar como seria as três na fonte termal e tudo mais. E o Tengen, para atiçar mais ainda, disse que elas adoram fontes termais. Então temos essa imagem aí que vocês estão vendo censurada na tela. Eu censurei porque senão o YouTube vai acabar derrubando o vídeo. Nessa imagem podemos ver o Tengen olhando com cara de desgosto pro Zenitsu, que estava imaginando as três kunoishis na fonte termal. O Zenitsu ainda estava meio relutante, já que o trabalho de cavar uma fonte termal realmente era grande. Então o Tengen deu um ultimate. Ele falou que era óbvio que ninguém usaria roupas em uma fonte termal. E assim, a determinação do Zenitsu foi de 0 a 100.000%. Ele estava rápido como um trovão e acabou aceitando de bom grado a missão de cavar a fonte termal, começando imediatamente enquanto imaginava o prêmio final de todo aquele trabalho. E depois disso o Tengen foi embora. O Zenitsu ele ficou ali pilhado e começou a pedir conselhos pro Tanjiro, pedindo para ele usar o olfato enquanto ele cavava. Até que ele lembrou que o Tanjiro não estava ali, então ele estava falando sozinho. Quando ele começou a pensar em quem chamaria para ajudar, algo pulou de uma moita gritando ataque do porco. Era o Inozuki. Ele ainda estava no treinamento do Uzui, mesmo já podendo avançar. O Inozuki não tinha avançado ainda para o treinamento do Michiru Tokito, porque ele queria o respeito do deus da festa. No caso era como ele chamava o Tengen Uzui. Então o Zenitsu decidiu que como o Tanjiro não estava ali, ele contaria com a ajuda do Inozuki, e meio que ele induziu ele a procurar as fontes termais, com a desculpa de que fontes termais deixam as pessoas mais fortes. E assim os dois juntos começaram a caçar uma fonte termal, e não foi fácil. Para quem não sabe, você tem que achar água e tem que cavar. O problema não é o cavar, o problema é achar a água, porque eles estavam praticamente num deserto, uma montanha que não tinha nada. Então eles procuraram e nada. Até que caiu a noite e eles chegaram muito perto mesmo de desistir. Parecia que não achariam nunca tal fonte termal. Quando a fome começou a prejudicar as buscas, eles foram salvos pelo God Murata e também os outros veteranos caçadores que levaram comida e água para eles, mesmo com o Tengen dizendo mais cedo que o Zenitsu não comeria até cavar a fonte. Então com isso, o Zenitsu meio que perdoou o Murata e os outros caçadores por terem abandonado ele mais cedo, e também descobriram que aquela comida só conseguiu chegar ali por causa da Suma, que ajudou o Murata a desviar a comida na hora do jantar. Depois de comer, o Zenitsu ouviu um barulho, e quando ele foi ver, bom, era um urso. Sim, era um ursão gigante e louco. Então Inozuki, do jeito dele, começou a lutar com o urso, e o Zenitsu subiu em uma árvore. Mas pro azar dele,
o galho que ele subiu estava podre e acabou quebrando, e junto com o Zenitsu, uma colmeia de abelhas também caiu da árvore. O Zenitsu então pegou na mão do Inosuke e saiu correndo para um lugar distante. Depois que eles conseguiram fugir, o Inosuke fez um verdadeiro rebuliço, mas parecia ter aceitado que o Zenitsu só queria o seu bem. Depois deles caírem pelo cansaço, o Zenitsu ele começou a relembrar da luta contra a Lua Superior 6, até que o barulho da água finalmente apareceu, e junto ao Inosuke, os dois cavaram finalmente a fonte termal. Quando terminaram, o Uzui apareceu e realmente ficou bem impressionado. Ele não estava acreditando que eles conseguiram, e começou a rasgar elogios para os dois. As esposas do Tengen também ficaram muito felizes e empolgadas, e o Zenitsu já começou a ficar louco pro banho misto, quando uma discussão entre o Tengen e o Inosuke quase colocou tudo a perder. A mentira que o Zenitsu contou para o Inosuke sobre as fontes termais deixarem as pessoas mais fortes era o motivo daquela discussão, e óbvio que isso só deixaria as coisas mais tensas, até que o Inosuke descobriu a mentira e começou a ir pra cima do Zenitsu para tirar satisfações. De acordo com o Zenitsu, ele nunca tinha visto o Inosuke tão bravo. Quando o Zenitsu tentou recuar, ele acabou escorregando e bateu a cabeça em uma pedra, o que fez ele acabar desmaiando. Enquanto o Zenitsu ficou desmaiado, ele ficou sob os cuidados da Hinatsuru, enquanto o Tengen, o Inosuke, a Mako e a Asuma tomaram banho nas fontes termais. Mas a Asuma e a Mako acabaram indo embora mais cedo, porque precisavam preparar o café da manhã no dia seguinte, enquanto o Inosuke continuava discutindo com o Tengen e dizendo que ganharia dele um dia. A Hinatsuru, enquanto cuidava do Zenitsu, perguntou ao Tengen se o verdadeiro objetivo dele com esse negócio de fontes termais era treinar fisicamente o Zenitsu, e sem hesitar, o Uzui respondeu que sim. Para surpresa da sua esposa, a Hinatsuru também percebeu que o Tengen parecia bem feliz com os resultados, e lembrou que no dia em que o Tengen se aposentou, ele havia dito as seguintes palavras: "Esses três são meus excelentes sucessores", e ela acabou se emocionando bastante com toda aquela situação. A Hinatsuru começou a refletir e lembrar do passado, e por tudo que o Tengen havia passado por ter nascido um ninja. Ao invés de ter uma vida normal desde pequeno, ele foi treinado para matar pessoas. Talvez se ele não fosse um shinobi, o Tengen tivesse nascido uma pessoa extremamente gentil e carinhosa, e pudesse ter mais confiança para inspirar as novas gerações. Mas agora, olhando para o Zenitsu e o Inosuke naquele momento, para ela já era uma vitória, porque mesmo sem querer, seu marido estava passando adiante seu legado de uma maneira tão leve que nem mesmo ele havia percebido ainda. E assim termina a história, com o Tengen mandando o Inosuke e o Zenitsu avançar para a próxima parte do treinamento, que estava sob a responsabilidade do Tokito, e também não foi dessa vez que o Zenitsu realizou o sonho de ter um banho misto, diferentemente do Inosuke, que é o mito e conseguiu o que o Zenitsu queria sem nem perceber. Bom, espero que você tenha gostado dessa história. Deixa aqui nos comentários #Zenitsu Azarado ou #NozukiMito para eu ver que você conseguiu chegar aqui até o final. E no mais, é isso. Te espero no próximo vídeo. Um beijo, abraço e falou!